Meu nome é Carmen Camlen Criri, eu nasci em Ibirama, eu sou cacica da aldeia Coplã, da Teila Clanó Xoclen. No passado o povo Xoclen, eles andavam, né? Muito, eles não paravam, ocupavam o território de Santa Catarina inteiro, né? Viajavam bastante. Pelo que eu sei, assim, eles andavam por lajes, mas pelo que eu sei, quando surgiu a colonização, né, quando começou a surgir a colonização, eles ficaram meio que foram se saindo dali, né, daquela região, porque daí como veio a colonização veio de todos os lados. Então eles foram se sentindo, vamos dizer, se recuando, né, daquela região, porque eles estavam se sentindo assim muito pressionados. Então eles vieram, né, foram se retirando daquele local para até chegar nessa história que nós estamos hoje, que o povo Xoclen está aqui hoje nesse lugar. A minha avó materna, ela era descendente indígena direto, sabe? Porque a mãe dela, ela foi pega a cachorro enquanto criança. Acredito eu que deva ter lá seus 6, 7 anos quando ela foi pega e foi criada por uma família. O nome é Afonso Floriani. Na localidade aqui, a Fazenda Vespeira, e eu sempre morei aqui. Faz 70 anos que fiz esse mês, sempre morei aqui. Lembro quando eu era piá que eu perguntava para o pai o que é isso aí. Daí que ele falava para nós que era o salão dos bugre. Sempre era bugre, daí o que era bugre? Aí ele explicava que quando foi descoberto o Brasil, só tinha bugre, né? E ele dizia que aqui era o salão, que quando morria um, eles colocavam ali, jogando terra em cima, e eles iam dançando ao redor. Então, por isso ficou salão. E do salão ali, o pai falava que eles moravam naquele buraco, aí eles escutavam de longe o perigo que estava vindo, né? De quilômetros de distância eles já escutavam se estava vindo alguém ou não, porque eles moravam num buraco fundo que está ali, né? Sempre o que eu lembro mais bem é do meu pai, mas meu pai falava que o pai dele sempre preservou isso aqui, e disse que não era para mexer nunca, né? E teve gente que era para pegar uma máquina e desmanchar um morrinho aí para ver o que é que tinha dentro. E nunca foi feito, não deixavam fazer, né? E a história é essa, que morria um, eles colocavam ali, iam jogando terra em cima e os outros iam dançando ao redor.
Há aproximadamente 1.800 anos antes do presente, começam a chegar aqui na região os grupos que conhecemos como os G-meridionais, que seriam os ancestrais dos grupos Kaigang e Xokleng. Seriam os construtores das casas subterrâneas e dos aterros geométricos. Esses grupos, eles tinham seus assentamentos instalados sempre ou no subbosque ou próximo às áreas com floresta de araucária. E é provável que as estratégias de manejo do subbosque e mesmo as estratégias de subsistência deles, que tinham relação direta com a captação das sementes da araucária, do pinhão, né, elas tenham impulsionado, de certa forma, o avanço da floresta sobre as áreas campestres. Sítios arqueológicos vinculados aos grupos G-meridionais, eles são encontrados desde São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também na província de Misiones. Eles se localizam em geral em regiões altas, né, com altitudes acima dos 800 metros, justamente acompanhando a distribuição de floresta de araucária. Esses sítios, né, eles são reconhecidos especialmente pela arquitetura em terra, né, como as estruturas subterrâneas, que eram áreas residenciais, e também estruturas monticulares, estruturas anelares, que eram utilizadas como cerimoniais, especialmente para sepultamentos. Esses grupos também fabricavam objetos de pedra lascada, polida, confeccionavam objetos de cerâmica. Eles consumiam principalmente o pinhão, né, mas também cultivavam alguns alimentos como abóboras, feijões e principalmente também mantinham, né, atividades como caça, coleta e pesca, né. Os sítios vinculados a esses grupos, eles vêm sendo estudados pela arqueologia brasileira pelo menos desde meados do século passado. A gente já tem um grande número de informações sobre esses locais e um exemplo desse é o sítio Abreu Garcia, né, que foi escavado pela equipe do projeto G-Meridionais do Sul do Brasil. Eles estiveram escavando esse sítio entre 2014 e 2015, é um sítio bem importante para discutir essa problemática, né, da complexidade desses grupos. Esse é um sítio funerário, ele tem um anel de terra de ao menos 50 metros de diâmetro. Na parte interna ele tem 2 montículos funerários, um maior, onde a equipe encontrou ao menos 16 sepultamentos cremados. Esse sítio em específico ele tem datas que variam de 200 a 400 anos, mas sítios semelhantes têm mais de 1000 anos. Essas populações que viveram aqui pelo menos nos últimos 2000 anos, elas deixaram muitas marcas na paisagem. Deixaram especialmente vestígios como as estruturas subterrâneas, que eram sítios originalmente utilizados para moradia, e muitos sítios também funerários, como é o caso do sítio SCCL 261, que nós estamos aqui hoje conhecendo com o seu Afonso Floriani. Nessa região, enquanto pesquisa arqueológica, eu e minha equipe, nós desenvolvemos, a partir de 2019, 3 projetos. O primeiro foi o recadastramento de sítios e sinalização de sítios arqueológicos do Oeste e Planalto de Santa Catarina. Então nós recadastramos esse sítio, que foi originalmente mapeado por uma arqueóloga chamada Maria José Reis, em 1975, ela esteve aqui, provavelmente conversou com seu Afonso Floriani ou seu pai. Ela registrou o sítio, esse material virou uma publicação e depois é muito possivelmente que o sítio nunca mais tenha sido estudado e aí foi reencontrado pela nossa equipe, né? Graças à família do seu Floriani, que sempre preservou o local. Nós o reencontramos então em 2019, quando ele foi recadastrado. Depois disso, né, também a pedido do IPHAN, ele foi sinalizado, então ele recebeu uma placa, dada a sua importância, né? E posterior nós fizemos um trabalho, uma pequena intervenção com o objetivo do quê? De entender a idade desse local.
a idade e, claro, a finalidade, embora já esteja meio subentendido, né, qual é a finalidade dele pelo tipo de estrutura. Então, esses grupos que viveram aqui no Planalto, eles tinham várias formas de sepultar os seus mortos. Em alguns locais, eles eram depositados em grutas, né, os corpos eram depositados em grutas. Em outros locais, como esse montículo, eles eram primeiro cremados e depois, né, a população, os parentes faziam esse aterro, né, colocavam terra sobre o corpo cremado. E na escavação que nós realizamos então em agosto de 2020, nós escavamos mais ou menos 1,30 m até a base desse montículo. Ele é um montículo que tem na sua base mais ou menos 21 metros por 21 e em torno de 1,30 m de altura. Na base, então, foi possível encontrar restos humanos cremados, né? E esses pequenos vestígios nós coletamos e foi possível, então, chegar a uma idade para esse local de 960 anos antes do presente. Então, esse local, né, essa estrutura, é um patrimônio que a gente considera um patrimônio monumental, né? Porque ele é um monumento, né? É um monumento que se destaca na paisagem, né? E ele tem então em torno de 1000 anos antes do presente. Então esse é o sítio SCCL 262, ele foi registrado também em 1975 pela arqueóloga Maria José Reis, quando ela estudava aqui na região a problemática das estruturas subterrâneas. Esse sítio se situa também na localidade de Cadeado, município de Lages, né, na propriedade do seu Afonso Floriani. Ele é composto por 2 estruturas subterrâneas. Ele foi recadastrado em 2019 no projeto de recadastramento de sítios, né, proposto pelo IPHAN, e também foi sinalizado em 2020 com uma placa, né, indicativa, tendo em vista o potencial desse sítio arqueológico aqui para a região de Lages. As estruturas subterrâneas são locais de moradias das antigas populações de povos vinculados aos G meridionais, né? E elas são muito comuns aqui na região do Planalto. Elas podem aparecer em grupos ou individuais, né? E elas têm tamanhos variados, né? A maioria delas tem em torno de 5 metros de diâmetro, mas algumas são maiores, né? Como é o caso dessa estrutura aqui do sítio SCCL 262, que ela mede 16 por 15 de diâmetro e em torno de 7 metros de profundidade. O sítio arqueológico Passo Fundo 1, ele é um sítio formado por 4 estruturas, ele é um sítio cerimonial, ele foi identificado, registrado e sinalizado entre 2019 e 2020. As 4 estruturas, 3 foram possíveis de ser datadas, sendo que elas deram cronologias entre 610 e 980 anos antes do presente. Ele é um sítio bastante importante, dado a sua monumentalidade, né, e ele se situa próximo ao centro da cidade de Lages. Os sítios arqueológicos vinculados aos grupos Gs, eles, além das estruturas, né, da arquitetura em terra, eles também apresentam vestígios materiais como a cerâmica e os artefatos de pedra lascada e polida, que eram artefatos utilizados no cotidiano dessas populações, né? Então, a cerâmica era uma cerâmica menor, mais fina. Na maioria das vezes ela é lisa, né, e também com alguma decoração, né, principalmente os incisos, os ponteados. E quanto aos artefatos de pedra, eles faziam tanto artefatos polidos, como os machados e as mãos de pilão, ou também artefatos lascados, né, que serviam para raspar, para cortar madeiras, raspar madeiras, cortar peles, enfim. Eram para funcionalidades diferentes do cotidiano, né? Em geral, eles são encontrados nos contextos onde se encontram também as estruturas subterrâneas, né? E esses objetos, né, uma vez que eles são escavados, tratados, analisados pelas pesquisas arqueológicas, depois eles ficam à disposição, né, tanto nos museus aqui da região, como em outros locais para futuras pesquisas.
né? Então, a gente pode dizer que a história aqui da região dos Campos de Lages, da cidade de Lages, inclusive, é muito maior, né, do que os 250 anos da fundação oficial. Ela é uma ocupação de longa duração, que vem pelo menos dos últimos 2.000 anos. Então, esses sítios, né, esses locais são verdadeiros monumentos na paisagem aqui da região, e eles devem ser preservados e estudados tanto para as gerações atuais quanto para as gerações futuras. A fundação da cidade de Lages, ela guarda relação direta com a sua paisagem, com a paisagem do seu território. E paisagem vai ser sempre o resultado de uma combinação geográfica. Uma combinação que é primeiro de fatores físicos, de geologia, que por sua vez vai influenciar na geomorfologia. A geomorfologia vai influenciar nas classes de solo, na pedologia do ambiente, e que por sua vez vai refletir nas características da vegetação, aliado à ação humana sobre esse território. Então a paisagem acaba sendo sempre o resultado da interação entre esses fatores. Ao sul da cidade de Lages, nós temos um dos maiores núcleos campestres do estado de Santa Catarina, uma paisagem predominantemente dominada por gramíneas, né, que conhecemos como campos com capões de araucária, ou seja, uma grande área campestre com alguns pequenos núcleos de floresta com araucária. Toda essa vegetação campestre ela é herança de um período geológico do planeta Terra chamado de Pleistoceno, que ocorreu há mais de 10.000 anos antes do presente, quando as condições climáticas eram muito mais frias que as atuais. E toda a área do Planalto Catarinense era dominada por uma vegetação bem estépica, caracterizada pela presença de gramíneas principalmente. E as áreas florestadas, elas estavam restritas a refúgios nos vales dos rios mais úmidos. O resultado dos dados paleoambientais obtidos no nosso estudo de uma turfeira localizada no interior da Coxilha Rica, próximo à Fazenda Bananeiras, com análise dos grãos de pólen depositados no sedimento, eles indicam que a paisagem local ela se manteve campestre, com poucas áreas de floresta com araucária desde aproximadamente 6.900 anos antes do presente, sem grandes modificações ao longo de toda essa época geológica. Diferente da Coxilha Rica, nas regiões limítrofes aqui ao norte da cidade de Lages e a oeste, próximo à cidade de Campo Belo do Sul, no período geológico do Holoceno, que é o período mais recente da história geológica da Terra, ocorreu a substituição gradual de áreas campestres por áreas florestadas, com floresta de araucária. Ela ocorreu primeiramente por fatores de ordem ambiental, relacionados à melhoria do clima, principalmente aumento da temperatura e da umidade, no período mais recente da história geológica da Terra, que é o Holoceno, mas também por ação humana. Por quê? Há aproximadamente 1.800 anos antes do presente, começam a chegar aqui na região os grupos que conhecemos como os G-meridionais, que seriam os ancestrais dos grupos Kaigang e Xokleng. Seriam os construtores das casas subterrâneas e dos aterros geométricos. Esses grupos, eles tinham seus assentamentos instalados sempre ou no subbosque ou próximo às áreas com floresta de araucária. E é provável que as estratégias de manejo do subbosque e mesmo as estratégias de subsistência deles, que tinham relação direta com a captação das sementes da araucária, do pinhão, né, elas tenham impulsionado, de certa forma, o avanço da floresta sobre as áreas campestres. A partir destas questões, surge uma pergunta: como explicar a manutenção dessa paisagem campestre na Coxilha Rica ao sul de Lages, mesmo com a melhoria climática e com a ação desses grupos humanos que chegam aqui nesse território? Algumas características do solo na região da Coxilha Rica explicam esse processo. O solo local, além de ser muito superficial, ele é entremeado de áreas úmidas, formando um mosaico de áreas conectadas.
Esse mosaico de áreas úmidas, ele acaba por isolar a floresta com araucária em pequenas manchas, que têm dificuldade de avançar sobre áreas campestres. Propriamente a araucária, ela é uma planta bastante exigente em termos de condições edáficas. Ela prefere se instalar em áreas com solos profundos, bem drenados, e que o lençol freático não seja superior a 1 metro de profundidade. Em contraponto, as características pedológicas encontradas na Coxilha rica têm características fisicoquímicas que vão dificultar o pleno desenvolvimento da araucária na região. A manutenção dessa paisagem campestre até o período histórico possibilitou o aproveitamento dos campos naturais para a prática da pecuária extensiva, gerando um processo econômico que foi embrionário da cidade de Lages. Esse processo econômico desencadeado nessas fazendas, que funcionavam como unidades autônomas de produção, quase como pequenos feudos, acabou por gerar também as elites econômicas e políticas aqui da região.